Glória a Deus, aleluia, saúde a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha falar o teu coração, mais uma vez através da mensagem da fé, através da palavra do nosso Senhor, amém? Estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor e desprezamos o conselho do Altíssimo, né? Com isso, entremos na área do casamento, provando pela palavra que o divórcio de dois cristãos ele não existe pela palavra, né? O que Deus uniu somente separa o homem, até que a morte o separa, diz a palavra. Não é até que a traição, não é até que a briga separe, sim até que a morte, né? E nisso entramos na área, vamos falando, entramos na área íntima de um casamento, né? Temos falando da área sexual de um casamento, porque Deus quer proteger todas as áreas, né? Como eu falei no último vídeo, quem não gosta do assunto, quem não quer ouvir, né? Não acompanha a live, no caso, né? Quem quer aprender, acompanha a palavra. É algo íntimo, muitas vezes as pessoas não se abrem, né? Porque tem vergonha de falar. Até então aqui eu não quero que você fale nada, apenas que você aprenda pelo menos com a palavra, né? Que Deus quer honrar o nosso lar. Nosso lar. E temos falando de agora culto Santa Ceia, final de semana, a primeira ceia do ano, né? E nós vemos a Bíblia, isso nós vemos em 1 Coríntios 11, nos examinar. Né? Então nós devemos nos examinar se realmente a nossa vida está correta pela palavra ou não. E falando da área íntima, a área sexual do casamento, para nós não dar brecha para o nosso adversário não destruir nosso casamento. Com isso, nós vamos falar mais alguns vídeos para frente, né? Hoje eu vou falar um pouquinho dos textos que eu citei no último vídeo, que está em 1 Pedro 3:7 e Hebreus 13:4. Amém? Diz assim no Hebreus 13:4, ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e aos adúlteros Deus o julgará. Quem julga é Deus, veja que não é eu, né? Eu apenas quero ilustrar a verdade. Então aqui ele fala do leito. E em 1 Pedro 3:7 ele diz assim, ó, igualmente vós maridos vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, amém? Então você percebe que ele está falando do leito, né? Quando ele diz aqui, ó, igualmente vós vivei com ela com entendimento, o que eu quero deixar hoje para os irmãos? Que muitos dizem que, não, a Bíblia não está dizendo nada sobre isso, irmão Moisés, as pessoas dizem isso, a Bíblia não ensina nada, né? Aqui se nós olhar, ó, em outra tradução, tem várias traduções, eu sempre leio várias. Umas dizem uma coisa, outras dizem outra, não, elas dizem a mesma coisa, apenas com uma tradução um pouquinho diferente. Aqui é o Almeida Corrigida atualizada, aqui é o Almeida Corrigida. Aqui diz assim, ó, nessa aqui, ó, quase igual, ó. Vós, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, a vida comum do lar. Então tô falando da casa, e nós estamos falando hoje aqui da cama, do quarto, né? Tô falando por parábolas para você entender, né? Ou seja, entre quatro paredes não vale tudo. Entre quatro paredes não vale tudo. E muitos dizem que a Bíblia não está dizendo nada aí, Moisés. Quer ver que a Bíblia está dizendo? É isso que eu quero deixar hoje, que você entenda que a Bíblia está dizendo. Ó, igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento. Muito bem. Se a Bíblia diz que eu tenho que ter entendimento do assunto, né? Uma vida comum do lar, sinal que existe o incomum. Você não está entendendo? Porque as pessoas leem o texto, né? Pastores, tá? Veja bem. Pastores dizem que não, a Bíblia não está proibindo nada, Moisés. A Bíblia não está proibindo nada aí. Você viu a Bíblia proibir algo aqui? Eu estou vendo. Porque ela está dizendo que eu tenho que ter um entendimento. Quer dizer que se eu não entender a verdade, eu posso estar praticando errado. Você está entendendo? Isso que eu não sou um homem que tem o primeiro e o segundo grau nas letras, né? Eu não tenho nem o primeiro ano completo. Mas eu estou entendendo aqui. Eu estou entendendo que a Bíblia está dizendo assim que eu tenho que ter entendimento. Quer dizer o quê? Que existe a possibilidade do entendimento, de não ter entendimento. Ou seja, aqui, comum do lar, pode ter a vida incomum do lar, que é algo fora do comum, correto? Então, como que não está proibindo? Se ela está mandando eu examinar porque existe o erro. Você está entendendo? Então, a Bíblia é como placas. Vamos supor, eu estou dirigindo, né? Você é o pedestre. Eu tenho que respeitar a sinaleira, você tem que respeitar a faixa de pedestre. Não é assim? Se tem faixa de pedestre, eu como condutor,
eu não posso parar em cima da faixa de pedestre, porque é o lugar ali de você passar. Ou se você está dirigindo, é o lugar de eu passar a pé. Eu tenho que respeitar a faixa de pedestre, eu tenho que respeitar a sinaleira. E o pedestre também tem obrigação de respeitar a faixa de pedestre, porque é uma faixa de segurança. Se tu cruzar ali, a possibilidade de ser atropelado é bem menor. Não que não existe a chance, existe. Mas ela é bem menor. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que ter entendimento, sinal que eu posso estar vivendo de uma maneira errada. Então está proibindo. Ela está proibindo o que é errado. Porque ela está dizendo que existe a chance, né? Porque aqui, e aí a Bíblia diz aqui, ó, para que não se interrompa as vossas orações. Veja que forte essa parte aqui, ó. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Por quê? Porque as coisas erradas que nós faz, elas tiram o poder da nossa oração. Você está entendendo? Para que não sejam impedidas as vossas orações, ó. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quando eu tenho uma vida de entendimento, quando eu tenho uma vida comum do lar, ou seja, entre quatro paredes, não vale tudo. É só o certo. E você sabe o que é o certo. Nós todos sabemos. Mas aí vem as modinhas, né? Você está entendendo? E aqui a Bíblia está dizendo que eu tenho que ter uma vida de entendimento. Eu tenho que ter uma vida comum do lar. Então, existe o incomum. Não entende quem não quer. Então, pastores pregam que esse assunto, na vida sexual do casamento, quem sabe é eles, né? É óbvio, quem sabe é você. Eu só estou dizendo que existe a possibilidade do erro, né? Então, nós vamos ceiar, então tem que te examinar. Você tem que se examinar. Eu só estou te colocando as questões, os pontos que podem sair do comum, né? Entre quatro paredes, o sexo é um sexo, tem que ser o sexo normal de um casamento. Você está entendendo? É isso que a Bíblia está ensinando. Vida comum do lar. Muitas vezes eu oro, mas Deus não responde a oração, para essas coisas não mudam, porque existe aquela brechinha. Ela é pequena, né? Você repara que um grande navio, pode ser um navio de 300 metros. Se ter o furo do tamanho de um dedo no casco do navio, ele vai demorar, correto? Para encher, mas ele vai afundar. Pode levar um ano, pode levar meio, mas vai. Por quê? Devemos mudar. Por isso eu cuido de Santa Ceia, para nós consertar o erro. Ter uma vida comum do lar na área sexual. E Deus abençoe a tua vida aqui nesse dia. Em nome de Jesus, paz.